ao Clube dos 545. Eu sou o pastor Mateus Maia e quero te ajudar no entendimento da palavra. E por isso, de segunda a sexta-feira, estamos aqui para fazer uma devocional juntos de um capítulo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, capítulo por capítulo, sempre uma meditação nova. E hoje nós vamos olhar para o livro de Êxodo, o capítulo 12. O tema de hoje é a Páscoa do Senhor. Coincidiu aí com a semana de Páscoa, não é mesmo? E nós vamos então ter entendimento aqui mais amplo a respeito de quando surgiu a Páscoa e do que o Senhor quer de nós. Vamos ler então o verso-chave, verso 11, Êxodo 12, 11. Se você está com a sua Bíblia, pode abri-la e leia comigo nesta hora. Diz assim o texto: é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Depois de 430 anos, o povo hebreu foi liberto da sua escravidão. Deus instituiu a Páscoa no mês de Nissan, que é o primeiro mês do calendário judaico, que pega aí entre 12 de março a 11 de abril. A palavra Páscoa vem de Pesach, que significa pulo ou passagem, né? Uma palavra em hebraico. O anjo da morte, a 10ª praga, pulou, passou a porta da casa dos hebreus que tinham ali a marca de sangue do cordeiro que foi imolado, sacrificado. Hoje também o Senhor Jesus, né, marca as nossas vidas com o seu sangue. Aqueles que o receberam, né, também estão cobertos com o seu sangue, protegidos do veneno do engano, do pecado e da morte eterna. Sabe, somente as famílias hebreias poderiam comer do cordeiro sacrificado. Se o animal fosse grande demais, eles então deveriam convidar outra família para que não sobrasse nada, né? O que sobrasse seria queimado. Aquele animal, ou cordeiro, ou cabrito, não podia ter qualquer defeito. O seu sangue, né, imolado no crepúsculo do 14º dia do primeiro mês, né, seria então pego e passado ali nos umbrais das portas, com uma espécie de isopo, né, de pincel ali, tanto nos batentes verticais como nos batentes horizontais. E o que representa este cordeiro imolado? Representa o nosso Jesus Cristo. Toda a história bíblica aponta para Jesus. Você sabia que existem mais de 300 profecias no Antigo Testamento que falam sobre o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição e até a segunda vinda de Jesus Cristo? Meu Deus, que coisa perfeita, que maravilhoso. E Moisés aqui profetiza também a respeito de Jesus, quando diz que é a Páscoa do Senhor, ou seja, é a paixão de Cristo, é a Páscoa, é o Pesach, né, de Jesus Cristo. Foi o próprio Jesus Cristo que libertou o povo no Egito e também nos liberta hoje. João Batista, quando viu Jesus ali vindo até ele no Rio Jordão, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Referindo-se também a esse trecho da palavra onde Moisés diz que é a Páscoa do Senhor. Estava ali o Cordeiro que seria imolado, mas não mais um animal, mas o enviado de Deus. Hoje nós também celebramos a ceia, mas não matando um cordeiro, pois o verdadeiro e definitivo sacrifício já foi feito. A Páscoa que celebramos hoje é o reconhecimento de Jesus Cristo como único, suficiente, eterno e exclusivo Salvador das nossas vidas e também Senhor. Ao comer do pão, nós lembramos que seu corpo foi entregue. Jesus não pecou. Ele se apresentou para Deus após 33 anos de vida aqui na Terra, como um homem que foi aprovado em tudo, cumprindo assim
a exigência da lei de Deus. E qual era essa exigência? De um cordeiro perfeito, sem defeito. Seus ossos também não foram quebrados naquela cruz, como era de costume dos romanos fazer. Eles quebravam os ossos para que aqueles que estavam ali pendurados na cruz, morressem mais rápido. Mas havia uma profecia, a respeito de Jesus, dizendo que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Está ali em Salmos 34, 20, também no verso 46 do capítulo 12 de Êxodo, confirmado em João 19, 33. A Páscoa também apontava para outros povos, como eu e você, porque aqueles estrangeiros que se uniram aos hebreus para celebrar a festa poderiam fazê-lo desde que fossem também circuncidados, ou seja, tivessem ali a parte do órgão masculino, da pele, na verdade, tirada, não do órgão da pele. Paulo diz que a circuncisão que devemos fazer hoje não é uma circuncisão de pele, uma marca no corpo, mas de coração, verdadeiro arrependimento das obras mortas, abandonando o nosso pecado. E Deus pede ao povo que tire o fermento os 7 dias após a saída do Egito. Fermento é símbolo de pecado no Novo Testamento. E qual pecado hoje você precisa vencer, para poder se santificar? O que precisa hoje ser tirado da sua vida em termos de conflitos, raiva, mágoa, feridas, para que você então possa, deixar Jesus fluir na sua vida, fazendo parte do seu corpo, experimentando essa nova aliança que Ele proporcionou para nós. Uma aliança que não é de papel, uma aliança que não é apenas de boca, mas uma aliança de sangue. Ele deu a sua própria vida. Quando celebramos a ceia do Senhor hoje, não mais a ceia judaica, cada pessoa precisa analisar a sua vida e verificar se realmente entrou em arrependimento. E também se passou pelas águas. As águas significam, entender que o sacrifício de Jesus é suficiente para você. Não é um ato que te salva, mas é um ato que mostra que você foi salvo, e é um ato de obediência. Passa pelas águas significa que você aceita a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Nós nos arrependemos, passamos pelas águas e assim estamos, cumprindo os mandamentos do Senhor para fazer parte da sua família. Que você possa hoje receber essa palavra de fé e permitir, que o Cordeiro Pascual Jesus Cristo, seja o seu único caminho até Deus, aceitando o sacrifício que Ele fez por você, não mais hoje necessitando de um sangue, na verdade literal, mas desse sangue que fala até hoje. O sangue de Jesus foi derramado na cruz e te limpa, te purifica de todo pecado. Amém? Vamos orar nessa hora. Senhor, nós te louvamos pelo Cordeiro Pascual, que um dia foi oferecido naquela cruz, e o seu sangue derramado pôde nos comprar, nos livrar da morte. Ó Pai, nos livrar do pecado, nos livrar do mal. Obrigado pelo teu sacrifício que trouxe-nos uma nova vida e abriu a porta até o Pai. Hoje nós podemos ter acesso a Ti por causa deste grande e precioso sacrifício, o sacrifício de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então fica assim, eu oro por você, você ora por mim. Estamos juntos. Amanhã tem mais uma devocional. Que Jesus te abençoe. Forte abraço.